Grande parte dos infectologistas do estado condenam o uso de medicamentos preventivos à Covid-19. Comissão de Direitos Humanos encerra os trabalhos do ano de 2020 com a aprovação do plano de cargos da Guarda Legislativa da Câmara. Vereadores da Câmara Municipal de Natal aprovam mais de 300 emendas para a Lei Orçamentária Anual de 2021. E na entrevista vou conversar com o vereador diplomado Eribaldo Medeiros, do PSB. Esses e outros destaques no Câmara Repórter desta terça-feira, 22 de dezembro, que está começando. Olá, tudo bem? Após o governo do estado anunciar a reabertura de 104 novos leitos, sendo 41 clínicos e 63 para UTIs, para pacientes de Covid-19 na rede pública estadual, a taxa de ocupação de leitos críticos caiu e ficou na casa dos 60% em todas as regiões do Rio Grande do Norte. E isso significa apenas um aumento na assistência da rede pública de saúde aos pacientes com o novo coronavírus, mas não uma queda no número de internados. E vamos agora à atualização do quadro da pandemia aqui no estado. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde informa que já são 110.505 casos confirmados de Covid-19 em todo o estado. Os casos suspeitos são 54.905. No boletim desta terça, também foram confirmadas 11 mortes, sendo 4 ocorridas nas últimas 24 horas. Até o momento, são 459 óbitos em investigação. E desde o início da pandemia, em março, o total de mortes é de 2.884. E ainda falando em pandemia, quem aí tem tomado ivermectina e outros medicamentos com esperança de prevenir o contágio da Covid-19? A Sociedade Brasileira de Infectologia fez recomendações desaprovando o uso indiscriminado de várias medicações como forma de prevenção à Covid-19. Médicos e especialistas explicam as razões e alertam os riscos da automedicação. A Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, emitiu nota não recomendando o uso de alguns medicamentos, como ivermectina, azitromicina, cloroquina e corticoides para a prevenção da Covid-19. A nota ela esclarece o que se tem de melhor nas evidências internacionais, né? Então, o que deixa em dúvida é se o remédio funciona. Então, na dúvida, a Sociedade Brasileira de Infectologia acompanha outros órgãos de saúde pública em dizer que não recomenda o uso da medicação que a gente não tem certeza de que ele funciona. Então, ela é bem clara quando diz não recomendamos o uso de medicações, uma vez que não se tem comprovação de eficácia nas pessoas de tratamento com tais remédios. Grande parte dos infectologistas é contrária ao uso de medicamentos como tratamento preventivo à Covid-19. Existe um racional teórico para utilizar a ivermectina, uma vez que já tem estudos que mostram que ela funciona em laboratório. Então, na hora que alguns colegas médicos pensaram em fazer uma pesquisa em relação a isso, essa informação vazou aí na sociedade e o boca a boca acabou espalhando dizendo que a ivermectina funcionava. Até hoje, ninguém fez nenhum estudo aqui no estado, ninguém conseguiu comprovar que a causa e efeito aconteceu de uso de ivermectina com diminuição do número de casos. Pode ter sido simplesmente uma coincidência, pode ter sido porque muitas pessoas adoeceram ao mesmo tempo e aí criou aquela imunidade coletiva, que também é chamada de imunidade de rebanho, ou pode ser uma variação sazonal que ocorre nas doenças virais, como a Covid-19, e que está acontecendo em outras cidades, como aconteceu em Manaus, Belém, São Paulo, Rio. Aumenta o número de casos, cai e depois aumenta de novo, que é o que está acontecendo aqui em Natal, sem que essas outras cidades tenham utilizado também qualquer medicação de ação direta contra o vírus. Médico do Hospital Municipal de Campanha, que está na linha de frente no combate à pandemia, Alderley Torres, diz que não existe tratamento precoce. Existe, sim, tratamento de suporte e que deve ser utilizado quando são constatados sintomas mais fortes da doença. Quando nós nos deparamos com um paciente com a Covid, nós vamos observar se há algum sinal de complicação. Se o paciente, por exemplo, ele está tendo algum cansaço, se a gente vê a oximetria desse paciente,
se o paciente tem algum sinal de que os níveis de oxigênio estão baixando no sangue, porque de fato ele dá uma hipóxia silenciosa, a gente vai observar se há algum sinal de alarme. Se não há o sinal de alarme, se ele está saturando bem, se o exame clínico não há nada que nos leve a crer que existe alguma complicação, nós vamos dizer, olha, fique em casa, você vai tomar um paracetamol, a dipirona. Se há algum sinal de alarme, nós vamos fazer um tratamento de suporte. Se o paciente precisa de oxigênio, nós vamos fazer uma oxigenoterapia. Se o paciente precisa de algum aporte para proteção cardíaca, nós vamos fazer isso. Se há necessidade de anticoagular ou se há necessidade de uma dexametasona, nós vamos internar esse paciente, nós vamos deixar pertinho da gente, vamos fazer esse tratamento de suporte. Então, tratamento de suporte nós fazemos. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, colocar para a população que ele vai tomar uma ivermectina, que ele vai tomar uma vitamina, zinco, vai tomar e vai ficar protegido contra a Covid. Isso não existe. Boa parte da população não tem feito uso de medicamentos preventivos. Aposta mais na vacina, que deve ser aplicada no próximo ano, e nas atuais medidas sanitárias, como o uso da máscara. Quem faz uso preventivo optou pela ivermectina, mas sem a certeza da eficácia. Já cheguei a tomar o ivermectina. Só tomou a ivermectina então para prevenir. Acredita que funciona? Tenho minhas dúvidas. Mas mesmo assim tomou? Isso. Não tomei nenhuma medicação não, eu só me previno mesmo, usar máscara. Eu só tomei ivermectina logo no início e agora não estou tomando mais. Eu vou tomar a vacina quando chegar. A vacina eu vou tomar, sou o primeiro na lista. Vou tomar a vacina, que Deus quiser vai chegar. A Polícia Rodoviária Federal lançou a Operação Rodovida 2020-2021, que é realizada anualmente para reforçar a fiscalização das BRs em todo o país e, assim, prevenir acidentes. A operação vai se estender até o dia 21 de fevereiro do ano que vem, abrangendo as festas de fim de ano e também o veraneio. O comércio de Natal já funciona em horário diferenciado para atender os consumidores nesses últimos dias antes do Natal. Edesiane Moreno. Durante o período natalino, o comércio e os centros comerciais de Natal vão funcionar com horário especial. Confira agora o horário de funcionamento dos principais estabelecimentos comerciais da cidade. Para o comércio de rua, o funcionamento é o seguinte: no Alecrim, nos dias 22, 23, 24 e 31 de dezembro, as lojas abrem das 8 da manhã às 6 da tarde. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, ficam fechadas. No centro da cidade, nos dias 22, 23 e 24, as lojas funcionam das 8 da manhã às 7 da noite. E nos dias 24 e 31 de dezembro, das 8 da manhã às 6 da tarde. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o comércio não funciona. Nos shoppings, o funcionamento é o seguinte: Praia Shopping. Dias 22 e 23, a praça de alimentação abre a partir das 11 da manhã. As demais lojas e quiosque, das 9 da manhã às 9 da noite. Nos dias 24 e 31 de dezembro, a praça de alimentação funciona das 11 da manhã às 6 da tarde. As demais lojas e quiosque, das 9 da manhã às 6 da tarde. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o horário é o seguinte: só abre a praça de alimentação a partir das 11 horas. Mesmo assim, é facultativo. Cinema é preciso consultar a programação no site. No Shopping Cidade Jardim, nos dias 22 e 23, as lojas abrem das 9 da manhã às 10 da noite. No dia 24, das 9 da manhã às 7 da noite. E nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, tudo fechado. No Partage Norte Shopping, nos dias 22 e 23, abre das 10 da manhã às 11 da noite. No dia 24, das 10 da manhã às 7 da noite. No dia 25, é facultativo. No dia 26 e 27, das 11 da manhã às 10 da noite. E de 28 a 30, das 10 da manhã às 10 da noite.
No dia 31 de dezembro, das 10 da manhã às 7 da noite. Dia 1º de janeiro, as lojas fecham, alimentação e lazer facultativo. No Natal Shopping, no dia 24, abre das 10 da manhã às 7 da noite. No dia 25, das 11 da manhã às 10 da noite, para cinema, praça de alimentação e lazer. No dia 31, das 10 da manhã às 6 da tarde. E no dia 1º de janeiro, lojas fechadas. O Shopping Via Direta, até o dia 24 de dezembro, abre normalmente. E nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, tudo fechado. O Shopping 10, no Alecrim, funciona no dia 24, das 8 da manhã às 6 da tarde. E no dia 31, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, será fechado. Os supermercados da cidade abrirão nos dias 24 e 31 de dezembro, das 7 da manhã às 7 da noite. E nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro estarão fechados. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. Na capital potiguar, cerca de 3.000 pessoas vivem em situação de rua. E neste período de festas, especialmente o Natal, o desejo dessa parte da população é muito mais do que uma casa para morar. Eles querem ser vistos pela sociedade. João já nem se lembra mais há quanto tempo está vivendo na rua. Mas algo que ele não esquece são os olhares de desprezo que diariamente recebe. É uma coisa de jogar um pibo de cigarro no chão, mesma coisa. O pessoal pega, varre, chuta. Assim como o João, Vanilson reconhece essa sensação. Hoje ele está fora das ruas e se engajou no movimento nacional da população de rua, levando doações para quem mais precisa. Eu estava nas Marquises, eu estava na Sarjeta, eu estava praticamente morando e comendo do lixo. Mas foi a partir do momento que eu conheci os meus direitos, que eu comecei a lutar por eles, que eu vi que tinha sentido fazer essa luta. Por isso que nós, mesmo em dificuldades enquanto movimento, estamos na luta por garantia de direitos para a população em situação de rua. Segundo dados da Prefeitura do Natal, o número de pessoas que vivem nas ruas saltou de 400 para 3.000 pessoas durante esse período da pandemia. Durante a pandemia, a Prefeitura de Natal ampliou o atendimento a essa população. Criou 3 albergues provisórios. Além desses locais de acolhimento, a população de rua também conta com o Centro Pop, que recebe em média 100 pessoas por dia e funciona de segunda a sexta-feira. O acolhimento institucional para a população em situação de rua, ele funciona ali na Rua Princesa Isabel, ele funciona 24 horas, essas pessoas lá têm acesso às 3 refeições, eles recebem material de higiene pessoal. Temos também o Centro Especializado para a População em Situação de Rua, que é o Centro Pop, que aí sim, lá funciona de segunda a sexta-feira. Essas pessoas também têm acesso às refeições, tem inclusive um espaço onde eles podem tomar banho, lavar suas próprias roupas. Na capital potiguar, cenários como esse se tornaram comuns. São famílias que vivem em moradias insalubres e sem nenhuma segurança. Em Natal e na Grande Natal, o déficit habitacional é de 40.000 moradias. Para 2021, a Prefeitura está fazendo a doação de um terreno ao governo do estado, que isso vai ocasionar em 100 unidades habitacionais. A gente espera que pelo menos 70 unidades sejam destinadas para essa população. Para ajudar a minimizar a invisibilidade dessas famílias, o pastor George Emerich, há 7 anos, criou o projeto Igreja nas Ruas, um trabalho itinerante que leva alimentos, higiene e, acima de tudo, dignidade para as pessoas sem moradia. Todo o sentimento que a gente tem hoje em fazer o bem, né, para as pessoas, ela surge desse anseio, da indignação de você ver um ser humano não ter os seus direitos básicos correspondidos. Então surgiu a ideia de não só dar sopa, né, um pouco da dignidade deles poderem dormir alimentados, mas também oferecer banho, higienização. Autor do livro Cidades Invisíveis, o pastor George diz que para a maioria dessas pessoas, a ausência maior não é de coisas materiais. A maior alegria para mim é chegar num restaurante
E o garçom que vai servir a mim foi uma pessoa que foi atendida pelo nosso projeto, como já tive essa oportunidade, né? De ver uma pessoa com a sua farda, com a sua carteira assinada, dizendo, olha, eu estava ali naquela escuridão, mas eu enxerguei a luz e eu voltei. Mas a gente sabe que o ser humano tem um vazio dentro dele que só Deus pode preencher. E neste Natal, o desejo de João é um só. Meu desejo do Natal é ter uma casa feliz para mim só. O meu desejo, minha casa. Ou senão não ter condições de pagar meu aluguel, do que está dependendo dos outros. E nesta terça, a vereadora Nina Souza, vice-presidente da Câmara, foi homenageada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A vereadora Nina Souza recebeu nesta terça-feira, dia 22, uma medalha da Sociedade Brasileira de Dermatologia Seccional Rio Grande do Norte, pelo projeto de lei que institui a campanha permanente de combate ao câncer de pele em Natal. A solenidade aconteceu na antessala da presidência e teve a participação do médico Arnóbio Pacheco, presidente da instituição. A primeira cidade no Brasil a ter uma campanha permanente de prevenção do câncer da pele. É de um alcance extraordinário. Então, nós ficamos muito felizes com essa conquista, com essa lei aprovada com o trabalho da vereadora Nina Souza. Eu estou feliz e honrada, muito emocionada, mas, de fato, quem merece todas as honras por essa lei é o doutor Arnóbio Pacheco. Ele que há muito tempo vem nos procurando, vem nos orientando, sempre inconformado por perceber que Natal é uma cidade que tem sol o ano inteiro, uma cidade turística, uma cidade que não tinha uma campanha, né, que viesse orientar as crianças, os jovens, os idosos, os turistas com relação ao risco que se tem quando há exposição excessiva ao sol. Então, essa campanha permanente, esse projeto foi todo concebido por ele, e aí, quando a gente diz doutor Arnóbio, ele tem por trás dele, ao lado dele, vários outros estudiosos da área de dermatologia, né? E a gente, com essa lei agora, nós vamos articular com o governo para que Natal, de fato, tenha esse novo olhar com relação à dermatologia e à proteção à vida. E veja a seguir, vereadores iniciam debate das emendas à Lei Orçamentária de 2021 e ainda uma entrevista com o vereador diplomado Eribaldo Medeiros, do PSB. É logo depois do intervalo, nós voltamos já. Na última reunião do ano, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou um projeto que trata sobre o plano de carreira da Guarda Legislativa. Os parlamentares ainda fizeram um balanço das atividades. A reunião da Comissão de Direitos Humanos marcou o encerramento dos trabalhos no ano de 2020. Os vereadores apreciaram o projeto que institui o novo plano de cargos, carreiras e remuneração dos guardas legislativos da Câmara Municipal. A matéria é de autoria da mesa diretora da Casa e foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares. Com a aprovação do plano de carreira, os guardas legislativos serão promovidos de níveis de acordo com a certificação de diplomas e a avaliação de desempenho. O nosso projeto de 2012 era vertical e agora é horizontal. Um exemplo, a gente chegava do nível 1 ao 12, certo? E agora tem o nível 1 ao 12, mas horizontalmente também. Pronto, esse pessoal que entraram como nível 1, na hora que eles começarem a colocar os diplomas deles, tudinho, então realmente já vão para o nível 3, 4, entendeu? Independente dos anos. A presidente da comissão, vereadora Divaneide Basílio, fez um balanço positivo dos trabalhos realizados ao longo do ano. Nossa comissão conseguiu tratar de todos os temas a que ela se propõe. Comissão de Direitos Humanos, Mulheres, Idosos, Trabalho e Minorias. Tratamos com temas de refugiados, apátridas, população em situação de rua, visitamos lares, abrigos de idosos, instituições de longa permanência. Esse ano, que foi um ano
atípico em função da pandemia, ainda assim a comissão não se furtou de realizar o seu trabalho. Fizemos diversas reuniões aqui na casa sobre valorização do servidor, atualização do piso salarial, debate sobre a reforma da Previdência. Na sessão ordinária da Câmara Municipal, na manhã desta terça, os vereadores aprovaram projetos de lei que prevêem a reestruturação da carreira dos guardas legislativos e também a garantia de direitos dos consumidores. Veja como foi. Os vereadores iniciaram a sessão ordinária desta terça-feira apreciando, em regime de urgência, um projeto do Executivo Municipal. A Prefeitura de Natal solicita a apropriação de uma área no bairro de Ponta Negra para a construção de uma escola municipal. A matéria foi aprovada pelos parlamentares. Nós temos uma escola municipal, na verdade um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI Carmen Reis, que funciona no bairro de Ponta Negra, que hoje funciona num prédio com uma infraestrutura não adequada para atender às expectativas e às necessidades das crianças que ali frequentam. E agora, com a aprovação da desafetação dessa área verde, será possível a edificação, a construção de uma nova escola, de um novo Centro Municipal de Educação Infantil no bairro de Ponta Negra, que vai atender essas crianças com dignidade, com infraestrutura, com acessibilidade, com climatização. Os clientes dos cartórios do município de Natal terão agora um tempo máximo de 30 minutos para serem atendidos. O projeto aprovado é de autoria do vereador Kleber Fernandes. Nós apresentamos esse projeto de lei que tem por objetivo determinar o tempo máximo de espera de 30 minutos nas filas dos cartórios da cidade do Natal para garantir dignidade e qualidade no atendimento a esses usuários, esses clientes que muitas vezes passam manhãs inteiras, 2, 3 horas nas filas dos cartórios para reconhecer um documento, autenticar uma firma. Para ter acesso aos recursos da Câmara e também da Prefeitura de Natal, agora as organizações não governamentais precisarão ter no mínimo 1 ano de funcionamento. Somente nesta condição poderão solicitar o reconhecimento de utilidade pública. A matéria, também aprovada, é do vereador Fúvio Saulo. As entidades, associações, federações esportivas, ONGs, elas podem dar entrada na Câmara e ser reconhecida como utilidade pública. O que é que ela ganha com isso? Ela pode, a partir de então, receber dinheiro da Prefeitura de Natal, da Câmara, do Executivo Municipal. Com a nossa aprovação agora, essas entidades só podem dar entrada aqui quando ela tiver pelo menos 1 ano de funcionamento, mínimo de 1 ano de funcionamento. Então, isso é proteger o erário, porque muitas vezes essas entidades não tinham um funcionamento comprovado. Um outro projeto aprovado na sessão foi o novo plano de cargos, carreiras e remuneração dos guardas legislativos da Câmara Municipal. Importantíssimo, todo e qualquer projeto de valorização de qualquer que seja a categoria só realmente vem cada vez mais engrandecer o profissional que está sendo, de certa forma, ali beneficiado. Ainda na sessão, os vereadores aprovaram um projeto que altera a regulamentação das feiras livres na cidade de Natal, adequando a atividade aos decretos criados para combater o coronavírus. A matéria do vereador Ranieri Barbosa tem também o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos comerciantes e o atendimento junto aos consumidores. Há uma necessidade que possamos nos adequar à realidade de hoje, tanto diante desses protocolos que foram gerados através de um decreto, tanto pela economia, como também a evolução de necessidade que as feiras livres têm para atender bem ao consumidor que frequenta as feiras, também ter um ordenamento nas feiras e sua organização pelo parte do Poder Executivo e também ter um controle pela parte dos feirantes na sua organização. Já na tarde desta terça, em sessão extraordinária, os vereadores iniciaram o debate das 524 emendas da Lei Orçamentária Anual para 2021. Vereadores da Câmara Municipal de Natal se reuniram extraordinariamente nesta terça-feira, dia 22, no primeiro dia de votação das emendas para a Lei Orçamentária Anual de 2021. Das 524 emendas apresentadas, foram aprovadas 367 de maneira consensual.
A vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Nina Souza, falou da possibilidade de mais emendas consensuais serem votadas na sessão ordinária desta quarta-feira. O governo, inclusive, daqui a pouquinho já vai estar mandando as analisadas pelas sentas, de modo que certamente amanhã a gente já vai iniciar com mais consensuais. E nós acreditamos que até o término de amanhã lá para as 18 horas, a gente venha concluir todo esse trabalho. Com mais de 40 emendas apresentadas para diversas áreas, o líder do prefeito na Câmara, vereador Kleber Fernandes, destacou a importância da participação das comunidades na elaboração das emendas. Nosso mandato apresentou 44 emendas à Lei Orçamentária Anual para 2021, que são fruto da discussão com a população, com as comunidades de Natal, com a sociedade civil organizada. E agora a expectativa é que 2021 não haja a frustração de receitas que aconteceu em 2020, em função da pandemia, que travou os investimentos. Das 54 emendas apresentadas para a LOA, o vereador Ranieri Barbosa teve 37 aprovadas de maneira consensual. Essa consensualização ela foi muito bem dialogada. Eu mesmo coloquei emendas onde colocava remanejamento orçamentário para rubricas específicas que eu entendo de necessidade de uma execução melhor por algumas secretarias. Então, diante desse debate, desse diálogo que tivemos com o Executivo, vai melhorar porque vai atender demandas reprimidas e um orçamento execuível. O vereador Preto Aquino destacou a que destina verba para a construção do Hospital Municipal de Natal. Uma construção de uma obra magnífica, né, e tão importante como essa tem que vir, claro e evidente, boa parte desse dinheiro, se não quase todo, do governo federal. Mas a gente coloca na LOA para que assim dê, certo, previsão orçamentária para que assim o município possa receber de Brasília o dinheiro e vir executar a obra. Em 2021, ele será um dos novatos da Câmara Municipal de Natal. Acompanhe a partir de agora uma entrevista com o vereador diplomado Eribaldo Medeiros, do PSB. Olá, vereador, bem-vindo ao Câmara Repórter. Obrigado, Larissa de Souza, Câmara Repórter e TV Câmara Natal. Vereador, o senhor foi eleito no dia 15 de novembro, diplomado na última sexta-feira. Qual a emoção desse momento? O senhor pode descrever para a gente? Emoção única, né? Com um desafio muito grande em trabalhar para o bem servir à sociedade. Vereador, e o senhor, como eu disse aqui, foi eleito com um total de 2.148 votos. Que bandeiras pretende defender na Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro? A bandeira principal é a questão do meio ambiente, que se identifica muito com o Eribaldo. Eu estou chegando nessa casa por motivo de uma vassoura, uma pá e um pincel varrendo as ruas da cidade e tirando lixões. Por isso que eu fui eleito vereador de Natal. Tá certo, vereador. E essa questão, como você está dizendo aí, foi eleito com uma pá, uma vassoura, combatendo os lixões da cidade. Isso tem muito a ver com a pauta ambiental. Então, é isso realmente o que vai fortalecer o seu mandato aqui na Câmara? Sim, não tenha dúvida. E tem tudo a ver também com o plano da revisão do plano diretor da cidade de Natal. Isso mesmo. É uma questão que eu vou defender bastante nessa casa. O senhor, inclusive, participou na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo com os demais vereadores novatos eleitos, né, de uma reunião onde foi apresentada essa minuta do projeto de revisão do plano diretor. Pelo que foi apresentado, como é que o senhor avalia, né, que possa ser a discussão dessa matéria, que vai ser uma das principais pautas já a partir do início do próximo ano? É um projeto, posso dizer, o mais importante, porque nós vamos dar legalidade à cidade, vamos projetar a cidade para as futuras gerações, principalmente na questão que se refere às EPAs 6, 7, 8, 9, 10, e nós temos que debruçar em cima desse projeto e colocar emendas que possam melhorar cada vez mais o projeto do plano diretor da cidade de Natal. Certo. Vereador, o senhor foi eleito aí com a atuação, como o senhor bem falou no início,
comunitária, né, preservando a cidade, mas especialmente com uma atuação no bairro das Rocas, também na Zona Leste, tendo esse trabalho já comunitário de alguns anos. É esse tipo de mandato que o senhor pretende exercer aqui, um mandato participativo e popular? O papel do vereador é criar leis, fiscalizar a máquina administrativa, mas vou ter, paralelo a isso, um trabalho ambiental em todas as comunidades de Natal. Levar o que nós aprendemos aqui na nossa comunidade para todas as outras comunidades das 4 regiões da cidade do Natal. Como vereador, o seu papel como legislador será também de fiscalizar as ações da Prefeitura. Que tipo de diálogo o senhor pretende estabelecer com o Poder Executivo, com o prefeito Álvaro Dias? Um diálogo aberto, participativo, entre o mandato do vereador Eribaldo Medeiros e o Legislativo e o Executivo. Não tenha dúvida que nós vamos ter uma parceria muito boa, que nós temos que andar de mãos dadas, o Legislativo e o Executivo, para a melhoria da cidade do Natal. Deve integrar, então, a bancada de situação de apoio ao prefeito? Sim, é prioridade nós andar de braços dados, porque a população deu a resposta nas urnas. Fez o prefeito uma votação bem considerável, então Eribaldo tem que também acompanhar o prefeito. Se por acaso não for possível fazer parte da bancada, serei independente naquela casa. O que for favorável, bem comum para a nossa cidade, eu voto. O que for ruim, eu voto contra. Vereador, faltam apenas 9 dias para a data da posse, né, de todos os vereadores para a próxima legislatura, dia 1º de janeiro. E nesse momento também, além da posse dos parlamentares, haverá a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal. O senhor já tem um candidato para o dia 1º? Tenho sim, eu acompanho o Paulinho Freire, porque eu entendo que ele tem uma boa relação com o parlamento, né? Não só por isso, como também ele devolveu para os cofres públicos 7 milhões de reais para ser investido na saúde, na questão do Covid-19. Por isso eu voto em Paulinho. O comprometimento à sociedade. Tá certo, vereador. E qual a sua expectativa para esses poucos dias que faltam para chegar e assumir o seu primeiro mandato efetivamente no Poder Legislativo? Muito ansioso, não tenha dúvida, com muito gás, para que eu possa representar uma sociedade mais justa e mais fraterna para todos. Tudo bem, vereador. Eu agradeço, então, a sua participação aqui no Câmara Repórter e parabéns pela sua eleição. Muito obrigado, telespectador da TV Câmara Natal, a Larissa de Souza. Obrigada, vereador. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira. Até lá!